Ainda não? Começamos agora a gravação. Beleza, valeu, Fábio. De repente, o pessoal que quiser se inscrever, né, assim, eu acho que um bom ponto de partida é se apresentar e apresentar em que medida, falar um pouco da sua pesquisa, em que medida o curso se relaciona com a sua pesquisa, né? Se alguém quiser começar, acho que pode ser por aí, né? Uhum. E aí, alguém se candidata? Bom, boa noite. Boa noite. Eu tô com boa noite, porque de facto tenho a sensação de que todos estão a ver já o dia escuro, mas sei que vocês ainda é boa tarde, a maior parte dos que estão aqui conosco. Eu vou começar. Primeiro, talvez, fazer um pequeno... Posso avançar? Posso? Claro. Sim, fique à vontade, Mutsuki. Mutsuki está em Moçambique, pessoal, por isso que lá é de noite. Sim, já havia conversado um pouco sobre isso. Mas eu estava a dizer, eu queria agradecer muito pelo curso, ainda que a gente tenha tido vários debates em torno do livro que norteou essa disciplina, mas fomos perceber que ao longo das aulas, muitos assuntos fomos aprofundando um pouco mais e perceber todo esse ecossistema midiático em torno da desinformação e principalmente da infodemia que estamos a viver. Então, por esse lado foi muito bom, aprendemos muitas coisas, incluindo eu e com a minha orientadora, já estamos a pensar a desenvolver uma pesquisa mesmo para dar continuidade a este processo de investigação no âmbito da desinformação e da pandemia ou outros temas relacionados. Então, só queria agradecer e enaltecer a importância que o curso teve para nós, como estudantes ainda nesta fase, mas também como pesquisadores no geral. Estamos a pensar fazer uma pesquisa aqui em Moçambique, ligada à desinformação, tendo em conta os métodos de fixação de crença. Portanto, queremos perceber um pouco como é que este cenário da desinformação ocorre aqui em Moçambique e achamos que podemos fazer alguma coisa nesse sentido e vamos partir de alguma forma dos conhecimentos que fomos ganhando durante este processo de aprendizagem que tivemos aqui neste último mês. Portanto, queria só dizer que esta formação, este curso, serviu para alguma coisa, dentre as várias outras reflexões que nós tivemos. E o segundo ponto estava um pouco ligado aos trabalhos. Eu não sei se me passou ao longo das aulas, só ver essa observação. Eu espero que tenhamos a oportunidade de ter de volta os textos com os devidos comentários. Creio que isso vai ajudar não só a melhorar, mas a perceber alguns pontos que talvez não fizemos uma abordagem devida. Então, eu queria pedir aos professores, na medida do possível, podíamos criar, temos uma pasta, creio eu, no Drive, então podemos criar uma pasta onde podemos canalizar lá todos os textos, melhor todos os textos, para fazermos mais esse diálogo, como é que os outros também viram os mesmos temas, por em diante. Então, acredito eu que isso ia ajudar a melhorar não só a nossa visão que apresentamos aos docentes, mas também a ver alguns pontos que talvez a nossa compreensão não foi muito bem feita. Então, eu queria pedir, na verdade, se não foi dito isso antes. Se foi dito isso antes, acho que esse assunto ficou ultrapassado. Então, eram esses dois pontos que eu queria partilhar aqui nesse início de conversa. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma observação sobre o seu trabalho, que eu achei bastante assim, relevante, né? Você trabalha numa perspectiva de fazer uma convergência da informação com a desinformação.
né? E quando você vai falar do contexto, né, da opinião pública, da formação da opinião pública, você enfatiza, né, que tanto uma quanto a outra, né, tanto a informação quanto a desinformação, ela tem um conteúdo informativo que vai afetar diretamente a formação da opinião pública, né? Eu acho que é uma questão assim que merecia a gente trabalhar, estudar melhor, porque realmente não se trata aqui da gente, né, só discutir a diferença de uma e outra, mas discutir como é que isso reverbera, como é que isso impacta a formação da opinião pública. Então, eu gostei muito, assim, a discussão que você fez foi, inclusive, eu acho que está na pasta lá as avaliações, o Mutsuki. Eu não sei se você viu a avaliação que foi feita, porque a gente estabeleceu alguns critérios, né, de relevância, de clareza, né, do conteúdo, do trabalho, da articulação com os conteúdos, né, que foram ministrados, e tem uma avaliação de cada trabalho. Eu não sei se você abriu essa pasta, teve acesso a ela. Bom, eu só tive acesso à pasta onde vem as notas, não os comentários. Não? Sim, Mutsuki, eu mandei um e-mail hoje para os alunos da UFMG, eu reproduzi o e-mail aí agora para todos. Tá? Os comentários estão no drive da disciplina, o link está aí, e no caso dos alunos da UFMG, tem uma parte que está no Moodle. Então, conferem os dois lugares, estão todos os comentários lá. Obrigado, era exatamente isso. Muito obrigado. Gabriel quer tirar uma dúvida. Pode falar, Gabriel. Acho que tem alguém antes, né? Deixa eu ver aqui, o Manuel. Isso. Oi, boa tarde, professores, boa tarde, colegas. Eu sou o Manuel, do PPGD da PUC Minas, e eu gostei muito das aulas. Acho que a relevância, assim, para a minha pesquisa, que eu estudo mais na sub-área da bioética do biodireito, né? Então, essa questão da informação é muito importante na relação médico-paciente, a questão da responsabilidade civil também, né? Inclusive, hoje já se fala da responsabilidade civil do governo em relação a, né, essas campanhas de desinformação. E a minha dúvida era em relação à questão das videoaulas, né? Porque eu acesso a plataforma Canvas e elas expiram depois de um tempo, então não tenho mais acesso às que foram gravadas. Eu pergunto se haveria possibilidade de colocar na pasta do Drive as aulas que foram gravadas. Eu vou tentar fazer um contato com o pessoal da PUC Minas para ver se eles disponibilizam novamente, mas não sei se eu vou conseguir. Mas se fosse possível também colocar no Drive para eu poder baixar, que algumas eu gostaria de rever. Manuel, essas aulas elas estão no material bruto ainda e elas vão ser disponibilizadas no YouTube do IEAT da UFMG. Então elas vão ficar lá para sempre, não é isso, Jane? Tá. Isso mesmo. Isso mesmo. Acabei de colocar aqui. Por enquanto, nós mandamos o material bruto, mas assim que tiver terminada a edição, que são essas conversas do começo, né, para não ficar muito longo, ela já vai ficar todas as aulas disponíveis no canal do IEAT no YouTube. Tá ótimo. Era isso, então. Mas eu gostei muito da disciplina. Foi excelente. Obrigado, Manuel. Pessoal, só um minutinho, tem uma sugestão aqui. A Patrícia perguntou primeiro sobre a data, e o Vitor agora está perguntando se não poderia estender 2 dias. Eu queria fazer uma sugestão, então, para todo mundo, se os professores concordarem, para estender o prazo até segunda-feira, pode ser? Para todo mundo, que parece que alguns estão com problema. Hoje é sexta-feira para todo mundo, né? Se todo mundo tiver de acordo, a gente passa para a Marcela também. Então, nós vamos passar, então, Conrado, todo mundo concorda? Se alguém discordar... Então, o trabalho a segunda, né? A segunda atividade. Para segunda? Para segunda. Então, ok. Ô, Giane, Oi. tudo bem? Só uma coisinha aqui. O Evaldo Vilela está para entrar na aula, é nessa aqui? Só queria confirmar com você.
Como? O Evaldo Entendi. Vilela está para Tá Do, querendo... do CNPq, professora. Eu até te mandei mensagem aí, a secretária me ligou e disse que ele está tentando acessar, mas parece que é um link antigo, ele não está conseguindo entrar. Aí eu o não Fábio... recebi esse e-mail, não. Não, não é e-mail, não. Ela me ligou e aí Ah. eu te mandei, foi uma mensagem de áudio aí agora. Eu não vi. Não vi, desculpa. Aí eu mandei para a secretária, o Fábio me passou o link. É esse aqui que eu estou falando com vocês, que ele tem que entrar. É isso, não é, Fábio? Você coloca o link aí, por favor, Fábio? Já mandei para ela, para ele Tá ótimo, então. É dessa aula mesmo, né, Jeane? Que tem a outra. Isso. Eu não vi o vídeo, o link, desculpa, eu não vi o áudio que ela me mandou. Eu vou ouvir aqui agora. Tudo bem. Não tem problema. Aí eu vou passei para a secretária e vou mandar para o celular direto do professor Evaldo, então. Tá ótimo, então. Confirmar se era esse mesmo. É esse mesmo. Então tá bom. Obrigada, viu, Jeane? Nada, imagina. Boa aula para vocês, gente. Obrigada. Obrigado. A Júlia está querendo falar, está com a mãozinha levantada aí, Júlia? Eu tinha alguém antes. Acho que eu posso falar? Sim? É o Gabriel. Claro. Vou ligar aqui, né? Porque último dia, né? Boa tarde, professores. Eu sou o Gabriel, eu vou falar um pouco de como a minha pesquisa ela toca diretamente as questões aqui que foram discutidas na disciplina. Eu sou aluno de doutorado, eu sou orientado pela professora Fabiana Comeso, aqui na Unesp de São José do Rio Preto, e a gente trabalha na área dos letramentos, né? E o meu projeto do doutorado eu vou analisar discursos de agências de checagem de notícias, né, a respeito, então, de desinformação. Né? O que eu quero ver no doutorado, eu analiso, portanto, 3 agências de checagem de 3 países diferentes, em busca de identificar uma noção de texto, porque a gente tem uma hipótese aí, né, que espero aí comprovar ou não, né, não sei, mas a gente olhou já os dados, a gente tem mais de 300 textos aí para analisar, mas a gente estava com uma hipótese de que as agências, embora elas explicitem metodologicamente a maneira como elas acessam esses textos checados, nós temos algumas hipóteses de que há alguns critérios que não são tão explicitados, mas que também atuam aí nesse gesto metodológico das agências, né? Então, antes de mais nada, antes de fazer a minha pergunta, eu queria dizer que o curso ele tocou diretamente, né, no meu projeto, em termos teóricos e também metodológicos, né? A área da comunicação e a área da semiótica ela é extremamente importante para a gente, principalmente da questão dos multiletramentos, né? Embora nós sempre trabalhamos com uma perspectiva discursiva a respeito dos letramentos, então a gente faz um uso bastante produtivo da semiótica para pensar aí a produção de sentido no digital, né? E uma coisa que todas as aulas me fizeram pensar muito, assim, em relação à produção de sentido, né? Porque como a gente é da área da linguística, a gente também se interessa bastante, né, por essas questões, né? E uma coisa que eu acho que é uma questão de desconhecimento mesmo, mas eu li os textos e tal, né? Eu queria saber um pouquinho mais, se vocês pudessem comentar, a respeito dos algoritmos na produção de sentido, desses textos que aparecem nas redes, no seguinte sentido, né? A gente teve na última aula, né, a professora Natália, que ela comentou a respeito da característica do algoritmo como um conjunto de pseudocódigos, né, que diz respeito a uma colagem de linguagens de programação convencionais que incorporariam parâmetros gerais que a maior parte das linguagens compartilha sem se comprometer com as especificidades sintáticas e semânticas de nenhuma delas, né? E isso, para a gente da linguística, foi uma coisa bastante interessante, porque eu comecei a pensar no seguinte sentido: esse não comprometimento, né, a priori, dessas especificidades sintáticas e semânticas,
a gente podia pensar que o algoritmo, embora não comporte essa especificidade das línguas naturais a priori, né, porque é sempre uma possibilidade de codificação, né, ele poderia, na verdade, ser pensado como um integrante dessa produção de sentido, como o próprio caráter de imprevisibilidade da linguagem. Ele poderia, digamos assim, eu poderia aproximar essa ideia do algoritmo a esse caráter de imprevisibilidade da linguagem, ou ainda mais, ele seria apreensível de alguma forma em termos linguísticos? Vocês saberiam me dizer alguma coisa desse tipo? Não sei se fui claro também. Eu fiquei bastante interessante assim, em relação, por exemplo, aos conceitos de filtro bolha, né, câmara de eco, né? Mas a gente sempre tende a achar, de um ponto de vista discursivo, de que até numa possibilidade de que a gente fale e acabe retornando isso para a gente mesmo, né? Esse próprio gesto já diz respeito a um diálogo com o outro, né? Mesmo que eu esteja consumindo o mesmo tipo de conteúdo, né, de informação, isso também é um gesto comunicativo para aquele que não está recebendo essa informação, né? Em termos de oposição. Então, eu fiquei pensando como a gente poderia aprender, em termos linguísticos e discursivos, de alguma forma, essa atuação do algoritmo na produção de sentido. Eu posso falar, gente? Eu respondo ele ou a gente segue a fila? Como é que vocês estão fazendo? Microfone, Giana. Eu acho que é uma pergunta diretamente para a Natália. Pode responder, Natália. Posso ir na sequência? Gabriel, obrigada pela pergunta. Ela é bem similar a uma outra que né, foi colocada na temática da aula por uma pessoa da linguística. Esse texto, eu não sei se eu botei a referência, mas eu vou encaminhar aqui agora. É um texto do Duris, que ele é da ciência da computação, mas ele tem uma apropriação, um modo de transitar assim, que não se restringe à ciência computacional, que foi onde me deu essa perspectiva de pensar desse modo. Então, o algoritmo, né, ele em texto simples, né, com pseudocódigo, vamos dizer assim, ele é um texto aberto, pensando aí nos termos semióticos. Mas uma vez que ele passa para essa instância de código, quando de fato ele se torna código, é quando ele já foi implementado. Então, ele adquire aquela materialidade da linguagem para a qual ele foi transposto. Por isso que o Duris comenta que o processo de tornar o algoritmo de pseudocódigo para código é direto, mas esse processo de retorno não seria. Então, muitas vezes, não é possível nem inferir o algoritmo em pseudocódigo quando você tenta fazer esse caminho inverso, justamente porque a linguagem, no caso computacional, ela vai gerando essas especificidades, tanto sintáticas como semânticas, que tem relação também com os métodos de implementação, com os paradigmas nos quais essa linguagem se baseiam, que não permitem esse retorno, né, de inferir ou de ver o algoritmo na sua forma original. E eu gosto muito também de uma outra abordagem que está nesse mesmo artigo. Eu já vou colar ele aqui, tá, Gabriel? Vou te passar a referência, que eu tenho que procurar aqui no meu computador. E eu gosto muito dessa abordagem dele também, quando ele parte do paradigma de programação estruturada, que vai postular isso. Você não consegue pensar ou definir o algoritmo isoladamente. Ele está sempre agenciado com os dados, que é aquela ideia que eu coloquei. Esses dados nunca são brutos, né? Eles podem ser representados tanto pela estrutura, pela base na qual eles estão, como também em fluxo, porque o algoritmo ele vai agenciando esses fluxos. Então, essa representação dos dados ela é sempre móvel, e a gente só consegue, né, entender uma entidade essa em correlação com a outra. E por isso que eu acionei aquela discussão da Barad, né, de intração ou do recorte agencial, da performatividade, justamente por isso, porque são duas instâncias totalmente imbricadas e uma só se define na outra e em algum momento daquilo do código. Então, nesse texto do Duris, eu acho que ele pode te ajudar nesse sentido, para mostrar como que essas categorias são móveis, como elas estão em movimento, e daí a importância também desse tipo de recorte agencial, porque as suas conclusões, as suas observações, elas dizem respeito a um momento específico daquele agenciamento. Por isso que é muito difícil separar o que é o software, o que é o dado e o que é o algoritmo.
Isso depende, né, daquela configuração, daquele momento que se registra. E a pergunta, né, que tinha acontecido na última aula, quando a gente faz uma comparação com as linguagens que são de base humana, a gente nunca pode deixar de pensar no limite da representação, porque para criar uma linguagem computacional, ela só pode se formar em sequências de bits e bytes, que é a sequência de zeros e uns, né, do próprio código binário. Então, existe uma redução inerente ao universo simbólico, né? E as outras linguagens, estou falando na perspectiva persiana, elas são hibridismos, né, de ícones, índices, de símbolos. Mas a linguagem computacional, né, já que você tem que automatizar ou descrever um processo numa sequência de passos, que seria essa noção de algoritmo, ela tem que ser reduzida a esse nível simbólico. Então, por esse ponto de vista, a gente teria uma perda significativa de uma capacidade expressiva, né, já que outros signos não estão nesse jogo, por assim dizer. Eu fui clara? Era isso que você estava pensando? Sim, eu que não fui claro. claro. Da aula, mas eu não entendi o seu objeto, assim, o que você tinha mais interesse. Uhum. Não, ficou claro porque, na verdade, também tem uma não coincidência com a técnica e a comunicação no próprio algoritmo. Sim. E aí a gente acha que não, que é uma coisa estritamente técnica e formada e fixa, né? E aí a gente fica pensando, bom, como que isso seria apreensível? Porque na linguística, em várias pesquisas atuais, também não há essa coincidência com as linguagens humanas, né? Essa coincidência entre forma e uso, enfim, forma e conteúdo, isso também não há essa coincidência. Então, realmente, é uma ignorância em relação ao funcionamento técnico, né? Inclusive, quando você diz na aula sobre as dimensões, né, computacional e comunicacional, era isso, né? Eu fiquei pensando muito nisso, eu fiquei pensando, então, na própria concepção desse funcionamento desses softwares, junto com os hardwares, né, não são coisas fixas, paradas, e que a gente simplesmente pode identificar e dizer que é X ou Y, né? Então, acho que você redirecionou bem a minha pergunta. Exato, porque esse objeto, por si só, ele é um híbrido, né? Eu tentei buscar pelaquela convenção dos dois lados da plataforma, que de um lado a gente pode perceber o design de interação vinculado a essa produção de conteúdo, do outro existe toda uma amálgama de linguagens, de notações de objetos, de formatos de linguagens, né? Tentei traçar parte daquela rede para entender essa dimensão semiótica, mas sempre olhando nessas duas perspectivas. Então, esse objeto, né, a API, embora ela seja, né, a cara, né, com todas as aspas que isso precisa, do objeto computacional, todos esses objetos são computacionais / comunicacionais. Uhum. Eu vou jogar aqui no chat essa referência desse artigo, eu acho que ele vai ser muito útil para você e para outros, talvez. Já vou procurar aqui, tá? 1 minuto. Tá bom. Eu posso emendar uma outra pergunta, sem ser folgado? Porque eu fiquei pensando no seguinte, em relação ao que eu pesquiso, né? Embora, por exemplo, quando a gente vai olhar os discursos, né, aí dentro da linguística, né, quando a gente vai olhar os discursos das agências de checagem, que é o caso do objeto de estudo, quando eu li a respeito do livro e também do artigo da plataformização, aquelas dimensões que são discutidas, elas foram extremamente interessantes para a dinâmica da comunicação, né? E eu fiquei martelando bastante isso. As plataformas em si, elas teriam alguma influência na produção dessa notícia feita pelas agências de checagem? Por exemplo, as agências teriam essa dinâmica da plataforma em vista para poder produzir essa checagem e dizer isso é falso, isso é verdadeiro, isso é mais ou menos? Você acha que teria alguma relação? Eu acho que sim. E aí eu já te sugiro um outro livro, né, que é desses mesmos autores aí, da Van Dijk com Powell, que chama Sociedade de Plataforma, da tradução em português, eu acho que seria isso. Vou escrever também, que fala da plataformização em várias esferas. No jornalismo, ele é bastante evidente, tem até pesquisas do Carlos Andréa, da Amanda Jurno, né, do pessoal que consegue identificar isso com bastante clareza nos instant articles do Facebook, e indicam essa plataformização do jornalismo. Eu consigo ver muito também disso pelas agências de fact-checking. Percebo alguns aspectos, assim, mas não consigo elencar para vocês, mas eu vejo especificidades do fact-checking nesse contexto, sim. Né? Inclusive, ele acaba por fazer parte do modelo de negócio, né? De vários modos, né? A gente pode relacionar isso.
Ah, legal. Muito obrigado, professora. Elaine está com a mão levantada. Eliane, oi, gente, boa tarde, tudo Oi, bem? desculpe. Eu fiquei aguardando porque eu não sei se tinha outra pessoa na frente, eu não consegui ver se tinha mais mãozinhas levantadas. Primeiramente, eu agradeço por todo o conteúdo que foi passado para nós, foi de grande valia, como os colegas já ressaltaram. Para mim, então, muito pertinente com o tema que eu proponho na minha pesquisa, onde eu proponho a analisar as eleições de 2022 no contexto da pandemia. Então, as aulas dialogam muito com a minha proposta. O que eu fiquei um pouco confusa, talvez eu não tenha entendido bem, na atividade 1, praticamente eu não relacionei com o meu objeto. Eu acho que eu tinha entendido que essa relação seria só na atividade 3. Tanto é que eu fiz a atividade 2, estou com ela pronta e não submeti por essas duas questões. Eu queria esclarecer nessa aula se nessa também a gente deveria já fazer uma relação, porque as atividades 2 e 3, para mim, elas são muito próximas. Eu não soube ver o que seria a diferença entre elas. Uma, claro, que seria o número de aulas, nessa 2, basear nas aulas 3, 4, 5 ou 6, e a atividade final eu sei que é para pegar todo o contexto das disciplinas, mas o meu receio foi de estar fazendo a mesma coisa, então eu queria entender melhor essas duas propostas, e no caso da atividade 2, saber se ela, assim como a atividade 1, teria um limite de páginas, porque na 1 era de 2 a 3 páginas, e nessa eu não achei se tinha esse limite, então eu falei, não sei se tem um número de páginas, e fiquei um pouco confusa com relação a isso. Mas, voltando à questão do objeto de estudo, eu pude fazer muitas ligações, ainda mais que o meu objeto são as eleições no contexto da pandemia, principalmente a aula do Daniel e da Giane, que até a que eu estou fazendo nessa atividade 2, que conversam muito, inclusive eles deram exemplos de contextos eleitorais, da eleição de 2016 do Trump, das eleições de 2020, e é o que se espera que vai acontecer em 2022, que essa avalanche de desinformação e as fake news vão permear aí os discursos e a questão das crenças também, que as pessoas acreditam ou não, que vão ajudar na avaliação dos possíveis candidatos e adquirir informações erradas, né, as fake news, representa voto nas urnas, então impacta diretamente nos resultados das eleições. Então, o conteúdo foi muito pertinente, com certeza vou usar não só o livro do PPG-Com, como as outras bibliografias aí que também foram sugeridas, certamente estarão aí nas minhas reflexões. Obrigada. Eliane, tudo bem? Bom, eu fico Sim. muito feliz. Tudo jóia? Bom, Eliane, fico muito feliz com que o curso tenha ajudado na sua pesquisa, principalmente sobre essa perspectiva das eleições, como a gente vem falando lá no nosso projeto de extensão. Só para poder também avisar para todos, né, a Eliane faz parte de um projeto de extensão que eu participo junto, e a gente já vem discutindo isso, né, há um tempo, que a questão da desinformação vai surgir com muita força agora no período eleitoral, né? E no nosso projeto de extensão, a gente acompanha de que maneira o uso de infográficos foi bastante utilizado durante a pandemia, e a gente tem percebido que isso pode também caminhar como uma linguagem importante para o estudo das eleições, né? Então, fico muito feliz que a Eliane esteja caminhando a sua pesquisa nesse contexto. Eu acho que, assim, me parece que a ideia de desinformação, Eliane, ela pós-verdade, enfim, fake news, todos esses termos nascem ou pelo menos ganham bastante ênfase no contexto eleitoral do Trump, né, em 2016. E, evidentemente, que todos os estudos que tentam fazer um recorte sobre esse tema vão recorrer àquele contexto, né, político bastante marcante, né, que acabou influenciando uma série de outros processos eleitorais, inclusive aqui no Brasil, né, assim. Então, acho que esse olhar para o contexto político também é muito importante, porque agora ele vai voltar com muita força. E a gente também... A Giane também enfatizou na aula, né? Eu acho que esse conceito aí, ele casa muito bem com o que a gente está vivenciando nessa sociedade da desinformação.
Mas cabe lembrar também que a pandemia ainda vai continuar um assunto bastante fértil, né, digamos assim, para os debates sobre a desinformação, até mesmo porque agora a gente está vendo aí esse alarme mundial com relação a essa nova variante que vem da África do Sul, né? Não sei se vocês estão acompanhando essas notícias que saíram ontem e hoje, enfim, que é bastante preocupante. Enfim, a Europa já está se movimentando para eventualmente fechar fronteiras e tal. Então, são dois temas gigantescos, né, para a gente ficar de olho. Então, a gente também, enquanto pesquisador, não consegue dar conta de tudo, né? O nosso recorte nos exige escolher, né, fazer certas escolhas. E vamos ver agora nas eleições do próximo ano, como que isso vai se comportar, né? A gente também tem eleições na França, e eu tenho acompanhado um pouco por alto, né, assim, o debate que está ocorrendo por lá com relação a isso, e eles estão muito preocupados com relação a isso. Recentemente, o governo Macron fez uma iniciativa governamental de análise de Big Data, para poder justamente monitorar espionagem e ações internacionais de olho nas eleições francesas. Então, é uma preocupação mundial, não só aqui do Brasil, né? Eu acho que a sua pesquisa pode colaborar muito nesse sentido, Eliane. A gente fica muito feliz que o curso tenha ajudado você nessa sua trajetória. Que bom. E pegando um gancho das argumentações do colega, me esqueci o nome dele agora, acho que é Gabriel, eu estou fazendo a disciplina com o caso da Andrea, como transversal, justamente sobre algoritmos, e tem alguns conteúdos muito pertinentes com o que ele está falando, até se depois ele tiver oportunidade, foi ofertada de novo a disciplina com formação transversal, e os colegas que têm interesse, é muito interessante, porque ele também está analisando esses algoritmos no contexto contemporâneo, né, da questão das redes sociais, contexto de informação, então acho que as disciplinas estão casando muito, e tem alguns textos que depois eu posso até aproveitar e compartilhar no Drive, o colega sugeriu da gente compartilhar material lá, eu vou compartilhar esses conteúdos que o Daniel, na verdade, o Carlos passou no conteúdo, né, na disciplina. Ótimo, Eliane, obrigado. Assim, só para complementar também a sua dúvida mais específica sobre o trabalho, eu acho que seria relevante, assim, se no seu trabalho 2, por exemplo, você pudesse indicar de que maneira, né, assim, o tema que você escolheu para análise, pudesse relacionar ao seu objeto de pesquisa. Evidentemente que o trabalho 3, né, assim, o espaço é mais livre, né, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, acho que seria bastante válido. Acho que a ideia principal assim, não é estabelecer exatamente uma regra muito rígida, né, assim, de como fazer o trabalho, mas estimular vocês a pensarem de que forma o trabalho contribui para suas próprias pesquisas, né? Como que ele dialoga, as reflexões aqui no nosso curso também dialogam com as pesquisas que vocês estão desenvolvendo. Então, se você achar pertinente colocar no trabalho 2, né, assim, acrescentar de alguma forma alguma conexão com o seu trabalho, acho que seria válido, seria relevante. Assim. Não sei se os outros professores concordam, eu vejo dessa maneira. Assim. O trabalho 3, um trabalho um pouco mais livre, né, digamos assim, do ponto de vista de tentar amarrar mais de um conteúdo com o que você vem estudando. E no trabalho 2, por exemplo, fazer uma rápida conexão, acho que seria válido. Tudo bem, Eliane? O que você acha? Ótimo, obrigada. Ótimo, obrigada. Ficou mais claro. Acho que fica bem assim, desse jeito que o Daniel sugeriu. Você podia escrever, Daniel, aí no chat, se alguém não pegou, acho que fica bacana. Não sei se todos concordam. Estão falando do trabalho 2, o trabalho 2 está relacionado ao conteúdo que eu e o Tiago ministramos, né? É isso, Eliane? Está sem microfone. Eu acho, Dedé, que... As aulas 4, 5 e 6. Do trabalho a sua aula 2. foi a segunda com o Tiago, Dedé. A sua aula estava na primeira, inclusive eu fiz o trabalho 1 sobre a sua aula, que foi as atividades das aulas 1, 2 e 3. Pois exatamente, mas você faz a relação com a sua pesquisa, mas no trabalho... Não, foi sucinto, mas... E aí, por isso, e aí onde eu fiquei confusa, porque a 2 e a 3, eu falei assim, parece que eu estou fazendo a mesma coisa. Foi onde eu falei assim, será que, na verdade, era só na 3 que deveria ter essa relação? Eu entendi agora a sua dúvida. Uhum. Não, entendi sim, mas é interessante como aquilo que o Daniel falou, né? De ir aprofundando, né, essa articulação aí. Eu acho que traz uma contribuição, porque seu tema aproxima mais, né? Ele tem muita proximidade aí com as questões do curso. Com todas as aulas. Eu gostei muito, né, a referência que você faz também, o seu trabalho, né, e a própria revisão, né, do conteúdo, assim, como se foi construindo, né, como se foi
elaborando, né, o seu argumento em torno das questões que foram depois, né, relacionadas aí com a sua pesquisa. Gostei muito do seu trabalho. Obrigada, Dedé. Uhum. Oh. Eu queria fazer uma pergunta depois, mas eu acho que a Júlia está com a mão levantada primeiro aí. Eu tô, mas eu posso esperar. Vai lá, Júlia. Você está esperando já? É porque eu tinha perguntado nisso e acabou se relacionando com o que tinham falado antes e agora com o que a Eliane acabou de falar. Primeiro, questões administrativas, antes de falar da disciplina. Eu tive a oportunidade de conversar com o Thiago e com a Dedé sobre essa primeira avaliação para poder entender um pouco justamente como que elas estão sendo feitas. E aí o Thiago acabou já colocando aqui no chat algo que esclareceu um pouco sobre o que está sendo avaliado, mas eu ainda queria entender um pouquinho mais sobre essa adequação e a pertinência para eu poder fazer os próximos trabalhos da melhor forma. Porque até então eu estava entendendo que era mais sobre a nossa apreensão mesmo do conteúdo, o que a gente entendeu da aula, o que a gente conseguiu pegar, muito mais do que sobre as nossas pesquisas, sabe? Ainda que eu tenha incluído também uma breve relação com o meu objeto. Então, se vocês puderem me esclarecer um pouquinho sobre isso depois, pode ser pelo chat também, eu agradeço. E sobre a disciplina, de forma geral, eu tô achando fantástico. Todas as aulas, assim, acrescentaram de alguma forma para o meu objeto. Eu pesquiso o Twitter especificamente. Eu estou terminando o primeiro ano de mestrado, então ano que vem eu vou escrever um pouco mais, mas a minha intenção é analisar a comunicação política dentro do Twitter. Desviando um pouco do estudo comum, que é da polarização, dos grupos de extrema-direita, eu gostaria de analisar justamente os grupos de esquerda, que é onde eu estou inserida, e é o que eu vejo que a gente está perdendo representatividade no governo cada vez mais, a gente tem perdido espaço, e a minha hipótese de que isso tem um pouco a ver também com essa comunicação nessas redes algorítmicas, principalmente o Twitter, né? Justamente por às vezes, eu uso a fixação da crença do Peirce também, já escrevi alguns artigos usando isso, justamente porque eu acredito que ela colabora também para uma segmentação dentro desse grupo que é a esquerda. A gente não tem uma bolha da esquerda, né? A gente tem várias bolhas dentro da esquerda também. Eu acredito que isso colabora para essa fragmentação, sendo ela lida, né, subjetivamente como positiva ou não. Então, assim, para mim a disciplina está sendo sensacional. Eu confesso que a aula do Conrado, né, de semiótica, foi um pouco mais desafiadora para mim, mas a aula 2, que foi a do Thiago e da Maria Ângela, e a aula 4, né, que foi justamente as aulas que eu escolhi para fazer as análises, a aula que você deu, Daniel, com a Giane, assim, foram sensacionais. Reforçam muitos argumentos que eu já trabalhava assim na minha pesquisa, e também as aulas me deram mais, as aulas e as leituras me deram mais base até para explorar mais isso, principalmente essa visão do pragmatismo do Peirce que vocês deram, eu achei sensacional. Então, não tenho dúvidas sobre o conteúdo aqui, mas elogios a todos mesmo, todos os professores, e só essa dúvida aí sobre o trabalho em si, que eu não consegui entender muito bem pelo plano. Thiago, você quer esclarecer a questão da Júlia sobre adequação? Cadê o Thiago? Eu não sei se é o entendimento de todos os professores, assim, mas eu entendi a adequação como essa breve análise do objeto, assim, o Daniel até colocou um pouquinho reforçando isso, né? Em que medida que os conceitos trabalhados em sala de aula podem auxiliar vocês a analisarem os seus objetos. Claro que não é uma análise aprofundada, nem super teórica, mas, assim, a gente, pelo menos, espera uma certa aproximação própria, assim, sem necessariamente usar exemplos que nós usamos durante as aulas, mas que vocês consigam trazer um certo avanço, assim, né? Em vez de repetir o conteúdo da sala,
trazer uma proposição, um tensionamento desses conceitos, né? Não só a Tarde citou isso, Percy falou aquilo, mas o que vocês falam disso? Eu acho que quando eu avaliei esse critério, eu esperava um pouco a voz de vocês aparecer como um comentário à luz desses conceitos trabalhados em sala. Não sei se é a mesma visão que os demais professores têm. Eu concordo, Thiago. Eu escrevi agora no chat para vocês, galera, um pouco do entendimento de que eu listei agora para o Eliane. Dei uma olhada, ver se está claro para todo mundo. E se tiver alguma dúvida também, podem ir perguntando, né? Assim, eu gosto de trabalhar com trabalhos, assim, com os alunos, né? Assim, de uma maneira um pouco mais negociada mesmo, assim, né? O que fica legal para vocês, o que vocês acharem que pode ser pertinente, é perfeitamente negociável nesse sentido, né? Assim, então, fique à vontade para comentar aí, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. A Patrícia levantou a mão. E Patrícia, seu microfone está mudo. Ligou agora? Sim, estou te ouvindo. Oi, gente. Não é nenhuma dúvida, é uma dúvida também, né? No meu caso, que quando vocês estão envolvidos aí, a maior parte dos integrantes das aulas estão fazendo aí o mestrado ou doutorado. Não é o meu caso, que eu estou fazendo isso como uma disciplina isolada, e quando você não está fazendo, às vezes, ou não está envolvido em nenhuma pesquisa, que é o meu caso, você está com as leituras aquém, né, do desejado, digamos. Então, o que eu tentei fazer no primeiro trabalho, o que eu estou tentando fazer no segundo, é relacionar isso, se não ao objeto de pesquisa, já que eu não tenho um, mas à minha atividade, né? No caso aí, estou tentando, na atividade jornalística que eu exerço na Assembleia, e aí, por isso, o que mais me atraiu foi essa questão do envolvimento com as fake news, do modo de agir político, né? Quando eu ouvi o Gabriel aí, na questão das agências de checagem, uma das coisas que sempre envolve quem assessora os políticos de esquerda, que é o meu caso lá na Assembleia, é como combater, né? A palavra não é combater, mas como agir diante dessas fake news, né? Não tomando só a desinformação, mas as fake news mesmo. E quando ele avançou para o algoritmo, eu lembrei de algumas discussões que a gente tem na tentativa de furar a bolha, né? Todos nós aí, a outra pessoa aí falou sobre essa questão das bolhas da esquerda, né? E eu me lembrei de um mundo mais analógico, que é o do quando eu comecei no jornalismo, em que a gente discutia as erratas no jornal, né? Quem lê as erratas, né? Não são as mesmas pessoas que leem o texto, né? Quando você trata a agência de checagem, quem lê a checagem? Eu acho que, assim, um pequeno levantamento que a gente fez na eleição de 2018, das assessorias de comunicação, é que quem se preocupa em ver a checagem é exatamente as pessoas que já desconfiam do conteúdo, né? Nós conversamos aí durante essas semanas sobre a questão da crença, até estou fazendo o AV2 em cima aí do texto, né, da aula 4. Se você elabora a partir do que você acredita, né, essas pessoas mais atingidas, né, o tiozão lá do WhatsApp, ele não vai ver a checagem. E muitas vezes ele vai desconfiar se alguém mandar um conteúdo checado. Então, o que mais eu estou interessada é nisso. Eu acho que isso pode render alguma coisa interessante. Então, o que eu gostaria de pedir aqui talvez um pouco de feedback em relação a isso, sabe? Como vocês veem que pode avançar.
Eu sempre, algumas pessoas que me conhecem aqui nesse grupo, eu sempre fiquei entre o mercado e a academia, né, dando aulas, e na época do mestrado, depois algumas disciplinas que eu fiz de forma isolada, eu sempre fico achando que há uma dicotomia muito grande entre o mercado e a academia, e as ações. Eu gosto muito de avançar em algumas questões, mas que eu vejo que as análises, às vezes, não são baseadas no mercado, mas a partir de leituras em cima de leituras. E isso me angustia um pouco, né? Inclusive, em sala de aula, eu sempre me angustiava em relação a isso. Talvez por ter ficado, assim, dos 33 anos de profissão, 33 no mercado e uns 15 na academia, né? Então, assim, eu queria mais um feedback. Como é que vocês veem isso? Eu vi que o Thiago já está me dando uma informação aqui, né? Assim, o que eu sei de referências, né? Não é uma área que eu aprofunde, mas eu conheço o trabalho do Pariser sobre os filtros bolha, que você pode olhar, e a Raquel Recoeiro tem trabalhado com desinformação, sobretudo polarizações, né? Com as representações visuais que ela produz. É o que eu conheço. Eu respondi aí no chat rapidamente, mas eu queria dizer assim que, para nós, eu acho que a grande riqueza de uma turma como essa é a diversidade que ela tem. Então, assim, Patrícia, você tem toda a razão, eu acho que essa parte do ponto de vista de cada um, onde ele está inscrito, e é uma turma muito variada aqui, a gente tem muitos alunos de mestrado, doutorado, mas tem gente de toda a área aqui, das mais diversas experiências. Eu acho que é isso que compõe a riqueza, assim. É uma pena que essa riqueza acaba ficando no lugar nosso de professor na hora de olhar a variedade das discussões lá nos trabalhos. Por isso, como é só 30 horas, a gente vai ter só uma aula como hoje para falar, mas eu estou aproveitando assim, a fala da Patrícia para dizer que, para nós todos, ouvir esses pontos de vista, como é que isso faz sentido ou não, dentro da experiência de cada um, é fundamental, senão a gente não avança. E eu concordo com você, você tem toda a razão, senão a gente fica fazendo leitura sobre leitura e perde o vínculo com a realidade. Você tem toda a razão. Acho que alguém levantou a mão aqui agora. É Inhana. Isso, Inhana. Então, boa tarde, pessoal. Eu também sou da disciplina isolada, né? Então, eu não tenho nenhum projeto em curso, mas a disciplina, eu acho que ela foi muito rica em várias áreas e eu transito em alguns lugares diferentes, né? Que minha formação inicial foi em comunicação, eu tenho muito interesse, muito desejo de voltar para a comunicação, por isso que eu estou começando a fazer as disciplinas isoladas. Mas duas das outras áreas, né, que eu dialogo um pouco é a questão da ciência política, né? Mas é mais por gostar mesmo. Eu fiz algumas disciplinas de marketing político, de opinião pública. E a outra, onde eu fiz o mestrado, é na saúde, né? Eu fiz um mestrado em promoção de saúde e prevenção da violência, que está ali na saúde coletiva. Então, dialogou bastante, assim, especialmente com essas duas áreas que eu tenho interesse, né? Na saúde, eu me dedico há um tempo ao estudo da questão da hanseníase, porque eu participo de um movimento que é o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, que é o MOHAN. E eu estudo muito a questão da hanseníase não do ponto de vista biológico da doença, mas do ponto de vista do estigma histórico, da memória, da história, enfim. E um dos aspectos que eu acho que foi muito ao encontro, foi muito interessante, é ver essa discussão da construção do imaginário em torno da doença. Né? A hanseníase, que era conhecida como lepra, não sei se todo mundo sabe, mas a hanseníase, por causa do estigma histórico da questão da lepra, ela sempre foi carregada
de lendas, de fake news, né, que hoje a gente chamaria de fake news, mas desses boatos, dessas construções. E como ela... E as pessoas acometidas pela doença sempre sofreram muito com isso. E quando no Brasil resolve fazer a institucionalização, né, o sequestro, o encarceramento das pessoas acometidas pela doença, a imprensa vai ter uma contribuição importante do ponto de vista, né, do Estado, não do paciente, que ela vai ajudar a reforçar essas notícias e esses boatos, muitas vezes até sem nenhuma prova, né? Tipo que alguma pessoa com hanseníase estaria rondando escola, e já tinha as lendas lá do Papa Figo, que a pessoa queria se curar e comia fígado de criança. São umas lendas, assim, terríveis, mas que hoje a gente chamaria de fake news, assim, assustadoras. E eles começam a divulgar essas notícias sem prova e tudo do ponto de vista sensacionalista para vender jornal, mas isso vai contribuindo para que a opinião pública se posicione em favor da construção das colônias e do encarceramento das pessoas acometidas pela doença, independente da forma clínica da doença, se era possível ter, se tinha cura ou não, enfim, uma série de questões que eu acho que dialoga muito, né, com essa questão, com a discussão que a gente teve aqui sobre a infodemia, do ponto de vista do coronavírus, mas eu acho que dialoga muito. E uma outra coisa, aí é um questionamento, assim, não do ponto de vista da aula mesmo, mas é mais uma busca de uma opinião, assim. Eu lembro que quando começou essa discussão das plataformas colaborativas, de Web 2.0, toda essa questão, eu estava na graduação, e aí, um tempo depois, eu participei de uma campanha, acho que foi até a campanha do Nilmário, quando ele candidatou a governador contra o Aécio. E eu lembro que saiu um vídeo na época, que era o Liberdade Essa Palavra, era um documentário, acho que do Marcelo Baeta, se eu não me engano, que ele fazia um vídeo denunciando a questão do controle que o Aécio Neves tinha da imprensa. E aquilo, para mim, na época, foi muito sensacional, porque, assim, a gente escutava, né, e tal, mas aí você poder ter acesso a um vídeo que alguém fez, um documentário, divulgar e tudo, me deu uma certa esperança de falar assim, nossa, agora a gente vai conseguir disputar, né, principalmente nesse sentido eleitoral, mas em vários outros, a gente vai conseguir dar um outro olhar para as notícias, porque sempre os veículos de comunicação davam uma notícia, um posicionamento contra determinado, a favor de determinado político, e a gente não tinha esse espaço de desconstruir, ou de questionar, ou de fazer uma nova análise. E aí eu fiquei muito esperançosa na época, assim. Mas logo depois, assim, até quando eu estava fazendo marketing político, veio a eleição do Obama, depois passou e tal. E aí, quando chega agora, né, nessa questão da eleição do Trump, na eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, me fica esse questionamento, assim, o que a gente comemorou da possibilidade de poder dialogar com vários outros grupos, de mostrar outros lados da versão, né, mostrar outras versões dos fatos, pode se transformar, na verdade, numa grande bomba com essa questão das fake news aí. Né? E muitas vezes eu achava que as pessoas tinham essa dúvida, assim, não, a pessoa não acredita porque ela não tem acesso à informação verídica. Mas com a pandemia, a gente viu que as pessoas acreditam em absurdos, tipo, que vai instalar chip mesmo, né, no corpo das pessoas através de uma vacina. E aí eu fico preocupada de novo, aí eu queria saber a opinião de vocês nesse sentido, de assim, essa questão da possibilidade de colaboração, de apresentar os outros lados, né? Tem esses dois lados, o positivo e o negativo, e eu queria saber qual que vocês acham que pesa mais, assim, nesse sentido. É isso, obrigada. Bom, eu posso fazer um rápido comentário, então, só para começar o debate? Achei excelente a sua colocação, Iana. Se eu pronunciar seu nome errado, você me corrige, tá? Por gentileza. Bom, mas assim, eu acho que essa foi uma das questões que guiou a própria produção do livro, né? A gente partiu dessa ideia de uma espécie de ressaca, né? Assim, após os estudos muito eufemísticos, digamos assim, ou muito
iniciais sobre cibercultura, né? Assim, todos nós, pelo menos grande parte de nós, atravessou por esse momento de grande euforia, né? Com o surgimento dos debates sobre ciberespaço, cibercultura, com os livros do Pierre Levy, com, sei lá, Castells, por exemplo, né? Assim, eu acho que eu me lembro claramente que assim, eu fiquei absolutamente apaixonado pelo livro do Castells quando surgiu, li várias vezes. Nossa, aquilo me motivou bastante a pensar todos os desdobramentos democráticos mesmo, né, possíveis, do acesso à informação, etc. Não que esses autores tenham sido ingênuos, né, mas é porque todos na época estávamos bastante deslumbrados, digamos assim, né, com os potenciais da tecnologia. E hoje vem a onda está voltando, né, assim, deixando no mar uma certa um monte de pontos de atenção aí, né. Eu acho que essa foi uma das motivações para a elaboração desse livro, né? Perceber que é por isso que a gente, inclusive, deu esse título, né, da sociedade da desinformação, porque me parece que agora é um outro lado da moeda, né, uma espécie de lado sombrio, né, lado negro da força que vai nos tomando a partir desse momento. Então, acho que a sua observação é super válida nesse sentido, mas eu não sei se teria como resposta ou como tendência um lado ou o outro. Talvez seja uma mistura das duas coisas. Ainda não sei dizer claramente o que seria isso, né? Qual seria, para onde vamos, né? Assim, mas certamente não é um lugar único, que é o lugar da euforia que tinha toda a percepção há 20 anos atrás, né? Imagino que você também deve ter passado por esse momento, né? Assim, como você está descrevendo aí na sua graduação, nos seus estudos, né? Bom, enfim, se alguém quiser complementar alguma coisa. Eu posso? Tem a ver com a questão? Posso furar a fila aqui, ou Daniel e Thiago, moderadores? Eu estava dando uma aula ontem numa disciplina da graduação que chama Gestão de Conteúdos e Análise de Redes Sociais. E a temática que o grupo estava apresentando era o monitoramento de memes em redes sociais. E aí eu lancei essa questão, politicamente, como é que eles pensavam a existência do formato meme, o desdobramento, né, de sentidos e de formatos, né? A gente estava pensando nos memes e na extensão deles, por exemplo, para esses stickers de WhatsApp e tudo. E aí a primeira parte da turma respondeu dizendo que achava isso muito perigoso, porque, inclusive, o exemplo que eles deram foi a eleição do próprio Bolsonaro, a partir de uma entrevista da Mônica Iose, que ela sentia muito arrependimento pelo programa televisivo que ela conduzia na época, que eles deram muita visibilidade, e isso acabou construindo a figura do Bolsonaro até culminar na sua eleição. E muitos discutiram, foi retomado aquela série, como é que chama? O Black Mirror, citaram aquele personagem do Valdo, que vira até o primeiro-ministro, né, do Reino Unido, e que o próprio, né, a pessoa que era o dublador, né, quis sair daquela situação, e como é que isso gerava uma espécie de sociedade apática, justamente por esse riso, né, de aguardar o próximo meme, e que isso poderia funcionar como uma espécie de sedação política mesmo para isso, né? Esse riso criaria uma espécie de sedação e de apatia que não permitia uma reação. E aí eu lembrei de uma fala do Deleuze, que é muito interessante, que ele fala justamente o contrário, que as pessoas, quando elas estão tristes, é que elas ficam apáticas, e que a alegria e o riso, elas são resistência. E aí a gente foi encerrando a aula nessa perspectiva de como que era difícil caracterizar e pensar esses fenômenos, dada a sua complexidade. Então, ao mesmo tempo que esse meme pode, né, gerar um contexto de apatia, de que todo mundo sorri e age pouco, por outro lado, não tem como a gente pensar também que a alegria ela é também um fundamento importante da resistência. Tentei fazer uma analogia, não sei se eu ajudei, mas foi essa questão, e isso tem me vindo muito à mente, né? A gente não... o formato, as produções de sentido enredo, a gente nunca sabe como que vai, de fato, vai desdobrar isso, né? Pela apropriação social, né, Giana? Eu fico pensando isso. E aí já me retomou outra ideia do que você disse aí. Eu estou com a Giana tem muitos anos, né, Giana? A nossa relação é muito antiga. E no meu mestrado foi quando o Obama criou um canal do YouTube, né, Giana? Que foi dos primeiros modelos de eleição, que havia essa participação, havia esse investimento, e a gente achava assim, nossa, o YouTube vai ser muito bom para esse tipo de coisa política e tal. E hoje o YouTube ele gera a desinformação algoritmicamente, se é que se pode falar assim, justamente pela recomendação automatizada, né? Então, é difícil, acho que o próprio Carlon começou com isso, né? É difícil a gente estudar os objetos tecnológicos, né, Giane? Acontece
muita coisa aí ao longo das pesquisas e tudo, mas eu acho que essa que é a grande graça também. Dá um certo desespero, né, quando a gente tem que entregar tese e dissertação, mas a graça fica justamente nisso, né, da gente participar dessas coisas de um jeito ou de outro, né, mas ver mesmo, entender, eu acho que é só depois que essa onda passa, né, felizmente ou infelizmente. Será que eu posso falar agora, então, ou comentar mais sobre a fala da Iana? Marcela. Posso falar? Então, pessoal, eu sou, para quem não me conhece, eu sou doutoranda em comunicação na UFMG, qualifiquei esse ano, em outubro, a conquista do ano aí nesses 2 anos aí tão difíceis para todo mundo. E eu vim fazer a disciplina, eu já cumpri todos os créditos do doutorado, já estou naqueles finalmente, mas a minha pesquisa é justamente uma cartografia dos afetos no Facebook sobre a pandemia. E aí eu estou pegando 4 marcos discursivos no CrowdTangle, mas fazendo toda uma análise aí teórica também de afetos, de plataformas, como é que essa comunicação, essa narrativa, né, esse acontecimento se qualifica, né, a partir de que narrativas, do que foi falado sobre essa doença. E uma das coisas que eu acho que eu preciso acrescentar na pesquisa é justamente como que essa comunicação política se apropria dessas plataformas hoje e para ter todo um trabalho transmídia, né, de comunicação, de convencimento, desde das fake news, desde das teorias da conspiração, como que aquilo vai chegando por todos os lados e acaba convencendo, né, as pessoas. E foi muito rica a disciplina, porque me trouxe uma série de leituras que eu não conhecia. Fiquei feliz que outra série de outras eu já fiz, graças a Deus, assim, né? Mas muita coisa assim, justamente sobre crença, sobre verdade, né? Sobre aquela aula do Camilo também, que falava sobre as teorias da conspiração. E aí o meu trabalho final vai justamente partir dessa análise, dessas leituras, porque eu quero aproveitar para já justamente escrever esse capítulo que está faltando para a minha tese. Eu acho que vai ser importante, foi importante, né, essa disciplina para me ajudar a finalizar teoricamente, né? Na verdade, a gente nunca finaliza, né? A gente está sempre acrescentando, transformando, e é impressionante como é que a pandemia rende muita análise, né? Porque eu li o livro inteiro e eu falei, gente, eu tô falando sobre o mesmo assunto, mas falando sobre afeto, falando para um outro viés, e teria, se a gente fosse falar, como a Iana está fazendo da hanseníase, né? Eu cheguei a colocar no meu trabalho a questão das metáforas da doença, né? Da Sontag, quando ela traz, né, sobre o câncer, sobre a AIDS, como que cada doença, quando surge, traz alguns estigmas que a gente carrega, né, e a Covid também tem isso. É impressionante como é que é rico o objeto de estudo, porque possibilita milhões aí de possibilidades. O difícil é escolher, né? O difícil é realmente, né, deixar bem recortadinho, né? Mas é mesmo uma fala de agradecimento e que eu vou por esse caminho aí, dessa questão da política, desse uso político, né, das plataformas para propagar desinformação e fake news. Já não é mais o panfletinho na esquina, né? Já não é mais né, aquele boato, aquele rumor, né, o boato é a mídia mais antiga do mundo, né? Mas aí hoje a gente tem aí né, outras formas de se propagar que cada vez mais amplificadas. Mas é isso, brigadão. Você está muda, Giane. Desculpa, até hoje a gente ainda faz isso. Mas eu só queria fazer um comentário aqui sobre a pesquisa da Marcela, porque como a turma é muito diversa, só para as pessoas entenderem uma coisa que eu acho muito bacana. Ela está falando aí dos afetos, ela pegou eu até destaquei isso, eu acho que ela pegou um caminho
super inovador para tratar a questão, e ela faz isso de uma perspectiva muito própria. Porque, lembrando da fala da Patrícia aqui sobre a dimensão da experiência, né? Porque ela começa, eu achei super bacana, ela começa em primeira pessoa, né, citando casos lá na introdução, e só que ela tem uma orientação compartilhada entre Joana Ziller, do PPG-Com, e o Fábio Malini, lá do Espírito Santo. Então, ela tem todo um cuidado assim, de como os algoritmos participam e afetam isso que a gente chama de afeto, né, nessas redes sociais. Então, eu acho que isso seria bacanérrimo, assim, se fosse possível, né? Se a gente conseguisse ter um retrato das pesquisas que todo mundo está fazendo aqui nessa disciplina, ia ser uma coisa muito interessante, né? Pena que a gente só tem uma aula para falar um pouco sobre isso. Obrigada, Giane. Mas é interessante mesmo, muita coisa bacana surgindo de pesquisa e por olhares distintos, muito rico. Quem é o próximo aí, gente? É Letícia? Boa tarde, professores. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me escutar? Boa tarde. Tá então, ok. Meu nome é Letícia, defendi meu mestrado agora em fevereiro pela UFO, né? Fui orientada pela professora Mirna Tonos, e eu fiquei muito feliz, né, em estar nessa disciplina, porque ela vem casar muito bem com o meu objeto de estudo, que eu vim trabalhando junto a mim na questão do gerenciamento de crise nas mídias sociais, né? Então, quando eu vi a disciplina, eu falei, nossa, vai me abrir um olhar para eu sair um pouco dessa questão do técnico, né, que a gente fez no manual de gerenciamento de crises para o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui na região, né, de Uberaba, Uberlândia. E ao ver a disciplina, né, ao ler os textos, eu pude ver como, por mais estudo que eu tive nesses 2 anos lá na UFO com a Mirna, faltaram muitos termos que eu só consegui realmente aprender aqui na disciplina, né? Foi muito importante. A questão até mesmo da infodemia, né, que é um termo recente que a gente, né, tem aprendido, questão da desinformação, porque como nós trabalhamos uma coisa mais técnica, né, que foi a proposta de um manual de conteúdo para gerenciamento de crise na instituição, nós ficamos muito voltadas para a questão mesmo do atendimento, né, da gestão de crise no meio digital. Então, acho que essa disciplina me trouxe um pouco do gosto em ver que eu preciso me atentar mais às questões de estudar mesmo os contextos históricos, os termos em alta, né, que casam com a questão do estudo digital, né? A professora Natália bem colocou as questões agora, né, das hashtags, do Twitter, que foi uma coisa que realmente eu não levantei nos meus estudos, né, a questão do algoritmo. Acho que principalmente relacionada à questão do monitoramento, né, que eu acho que para gerenciamento de crise é o forte, né, no meio digital, a questão do monitoramento, né, enfim. Estou muito satisfeita, muito feliz com os aprendizados, com o contato com vocês, né, os professores. A gente vai carregando um pouquinho do conhecimento da pesquisa de cada um, né, do olhar de cada um, né, diante do estudo, né. Foi muito importante aprender um pouco sobre o termo da desinformação, eu não conhecia, né, tão aprofundadamente assim, os estudos de fake news, né, o olhar, principalmente da aula da professora Giane, que foi a que eu utilizei para o meu primeiro trabalho. Gostaria de agradecer mesmo a esse contato com todos vocês, né, fiquei muito feliz. Estou aqui, né, agora me preparando, né, para poder futuramente ingressar no programa de doutorado. Não fiz esse ano, né, questões pessoais, eu perdi meu pai, então estrutura para isso eu não tive, mas quero agora funilar mais, né, porque eu venho da UFG, então lá eu comecei os meus estudos com a questão do gerenciamento de crise, mas foi uma coisa mais para comunicação integrada, né? Então não foi tão, eu fui afunilando à medida que eu cheguei no mestrado, eu trouxe para o digital, me encontrei nesse objeto de estudo e agora eu quero aprofundar mais nas questões dos contextos, dos conceitos, né, dos contextos históricos, enfim, da questão não só técnica, como da gestão mais completa, né, do olhar no digital, que foi muito difícil
foi muito desafiador essa pesquisa, principalmente por não ter muitos estudos científicos nessa parte, né, do digital. Foi muito escasso o material que a gente encontrou no âmbito do gerenciamento de crises no digital, e é onde eu quero, né, estar e me aprofundar. Então, a disciplina ela me trouxe um olhar mais amplo, né? Eu acho que eu posso aprofundar em muitos outros termos que não sejam apenas os termos técnicos, né, de gerenciar uma crise no ambiente digital. E acho que agora, com os colegas, então, assim, trocando algumas ideias, eu pude ver também que as próximas avaliações, eu acho que temos que ter alguns olhares mais amplos, né, alguns retornos nas aulas e nos conteúdos, para a gente poder fazer essa análise misturando o nosso objeto de estudo, né, que eu acho que enriquece mais os nossos trabalhos, com os apontamentos que cada um de vocês, docentes, trouxeram, né, para nós. Então, desde já eu agradeço a todos, ao convite dos colegas, né, muito bom a gente se encontrar com várias áreas, né, com vários olhares diferentes, estando na comunicação, como é rico, né, a gente ter essa mistura de conteúdos em numa área, né, cada um numa mesma área. Então, é só agradecer mesmo. Obrigada. Tem uma informação aqui do Marco Aurélio Ribeiro. O que vocês acham? Dá para fazer uma leitura individual? Querem que alguém leia? Que eu leia? Acho que você pode ler, Dedé. Então. É a mensagem de Marco Aurélio Ribeiro, tá? Ele está dizendo que, infelizmente, ele está num computador sem câmera e microfone, mas deixarei as minhas observações escritas. A disciplina é riquíssima em seu conteúdo e, pela diversidade dos temas das aulas, tem apresentado possibilidades diversas e contribuições inestimáveis. A pesquisa é sobre a possível atuação da mídia na estratégia do lawfare, no caso do julgamento do triplex do ex-presidente Lula. Quase todas as aulas trouxeram questões que tocam na minha pesquisa, mais, outros menos, né? Mas por motivos distantes, sempre é possível estabelecer conexões, tendo em vista que as estratégias e os ambientes em que as informações são publicadas também passam por questões apresentadas pela disciplina. Com relação às análises críticas, de fato, foquei na orientação do trabalho, que apresentava a seguinte diretriz: análise crítica fundamentada nas aulas e nas referências bibliográficas indicadas. Mas, a partir do entendimento de que o diálogo é com a nossa pesquisa, adotarei tal posicionamento. Muito bem. Né? Eu acho que, assim, tanto na pesquisa, né, como a Patrícia nos colocou também, né, em relação também à própria profissão, atividade profissional aí no campo da comunicação, né? Então, não sei se alguém gostaria de comentar alguma questão do Marco Aurélio, né? Que bom que ele, né, conseguiu fazer essa conexão, né, com a pesquisa dele, e que o curso, né, deu essa contribuição, né, com essa diversidade aí também de perspectivas, de olhares, né, sobre a desinformação e a infodemia, né? Então, se alguém quiser comentar. Acho que a Letícia esqueceu de baixar a mão aí, Letícia. Uhum. Tem mais comentários, gente? Não estou conseguindo, assim, visualizar, não. Ficou alguém? Quem mais gostaria de colocar aí, né, sobre a disciplina, sobre as relações com a pesquisa? Eu queria, Dedé, posso falar? Claro. Boa tarde, gente. Não sei se vai dar para ouvir bem, estou um pouco rouca, tossindo, mas achei importante
pelo menos nessa última aula, falar um pouquinho. Fiz o mestrado, sou da comunicação, sou jornalista, formei na PUC, inclusive fui ex-aluna de Dedé Gianni há uns anos, e depois fiz especialização no FMG e fui fazer o meu mestrado em 2018 no Cefet, na Letras. Mas não saí da comunicação porque foi uma análise de discurso do Papa Francisco no Twitter. Então, trabalhei com discurso constituinte, essa fala da autoridade, da religião, que eu acho que conversa bem com o que eu aprendi aqui do Peirce, né? Eu me lembro que na faculdade, na época de faculdade, para mim, a semiótica foi um bicho-papão, na verdade, assim. E aí é engraçado, né? Depois de tanto tempo olhar com um outro olhar, assim, falei, uai, gente, não é não. Estou até entendendo. Os anos fazem bem, né, para a gente, em todos os sentidos, eu acho. Então, acho que casa bem, assim, com tudo que a minha pesquisa propõe. Na verdade, eu ainda não tenho algo fechado para o meu doutorado, mas já senti o comichão me tocar para fazer. Então, provavelmente, quero tentar nesse próximo ano. E por isso essa disciplina, assim, por ela ser tão, assim, abrangente, né? Trazer tanta coisa que tinha a ver com o que eu estava estudando e tanta coisa que eu gosto, né? Essa parte da crença, da verdade, conversa muito também com a minha pesquisa. Então, na verdade, eu acho que só aumentou minha dúvida, a disciplina, mas foi maravilhosa, assim, porque super me abriu para... Ai, tem gente falando isso aqui, tem isso aqui que eu acho, que eu sempre achei, que eu concordo e tal, já tem estudo sobre isso, já tem muita gente falando, então foi muito legal ver isso, assim, e eu acho que, de certa forma, vai agora me ajudar a fechar mesmo, né? Porque eu acho que foi alguém que falou mais para trás aí, do difícil é o recorte, né? Ai, o recorte da pesquisa é danada, porque eu, como geminiana, gosto de tanta coisa, eu podia estudar qualquer coisa que eu gostaria, então o difícil está sendo o recorte, assim. Mas eu acho que a disciplina desse ponto contribuiu muito, né? Falei que deixou dúvida, mas contribuiu muito para saber o que está sendo falado, conversado na comunicação, né? Que é para a área para onde eu quero voltar. Eu quero, né? Agora o doutorado eu quero que seja na comunicação, que é onde eu trabalho atualmente na Câmara Municipal. Então também tem outro viés aí político que é legal de se falar, de se estudar. Mas talvez seria interessante eu dar prosseguimento a um tema que eu já estava vindo tratando no meu mestrado, né? E que eu acho que vários estudos aí da comunicação vão me ajudar nisso, vão me ajudar a focar mesmo num tema para o próximo ano. Porque a minha senha no Moodle já foi doutorado 2022, então já é. Agora eu tenho que fechar. Então é isso, queria agradecer muito, assim, gostei muito da fala de cada um, de todos, né, incluindo os alunos também, assim, foram muito ricas, os textos. Nos meus trabalhos, eu não fiz nenhuma referência a estudos, inclusive já até entreguei o outro, que tem a ver com a quarta aula do Daniel Vegiani. Eu acho que no primeiro eu meio que viajei, falei muito de mim, eu acho que essa pandemia me jogou muito para dentro, então eu quis falar das minhas impressões, esqueci dos autores aí, a verdade foi essa. O Camilo bem pontuou e achei ótima a análise dele do meu texto. Então, nesse segundo, eu já tentei fazer as duas coisas. E no terceiro, eu vou ver se já consigo delimitar um caminho para esse futuro aí, pesquisa, né? Essa futura pesquisa do doutorado. Então, agradecer mesmo aí.
Muito bom revê-la, viu, Flávia? Que ótimo, né? Quanto tempo também, né? Mas é interessante. Então, pelo que eu estou entendendo, você quer dar continuidade à discussão sobre a religião, comunicação e religião, é isso? Ou não? Partir para eu pensei que poderia ser no campo da política. Eu acho que poderia ser uma possibilidade, assim, porque eu falei muito disso. Eu peguei a análise do discurso da linha francesa, como Guénon, Charrodot, falei de interdiscurso, de etos. Então, eu acho que seria interessante assim continuar nessa parte da religião, mas de repente talvez com um outro objeto, a não ser o Papa, talvez mudar de religião, né? E casar com essa coisa da política, não sei. Ainda não sei como seria assim a forma mais proveitosa de puxar o meu mestrado também, que eu gostei muito, que foi muito legal. E que eu acho que seria interessante dar um upgrade, né, no mestrado e aprofundar mais, assim. Então, talvez, sim, talvez seria esse caminho, assim. Tem um aluno nosso lá do mestrado, da PUC, que está fazendo um trabalho muito bacana, ele está discutindo a cultura do ódio nos perfis dos evangélicos e dos católicos, né? A propagação do discurso do ódio nas redes, né? Então, ele pega os evangélicos de um lado para poder fazer um contraponto, aí o recorte ele está em fase ainda, né, de elaboração ainda da proposta, de fazer esse recorte, né, de quais sites que ele pegaria, quais páginas que ele pegaria, ele não definiu ainda. E a questão de fundo dele é sobre a mediatização da religião, né? Nesse contexto aí da pandemia, no contexto político, da desinformação também, de uma série de questões que ele vai fazendo uma articulação, né, entre esses vários temas. Eu só coloquei isso porque eu acho que você está apontando para esse caminho aí, né? Muito bom. Um abraço, Flávio. Flávia, eu só queria fazer um rápido complemento, né, assim, da sua observação, que é com relação aos estudos de semiótica. Eu acho que, assim, eu acho que o grande valor da semiótica que eu vejo, tanto de qualquer linha, né, seja a semiótica discursiva, a semiótica persiana, ou mesmo a semiótica russa, que eu tenho menos familiaridade, são teorias que vão muito além do exercício classificatório. Esse é um alerta que a gente sempre faz, né, assim, para todo mundo que se interessa por semiótica. Não basta simplesmente dar nome às coisas, sabe? Assim, isso aqui é ícone, isso é índice, sei lá, isso aqui é o segundo percurso gerativo de sentido, isso aqui é tal coisa. Assim, dar nome às coisas é só uma parte, né, só um pequeno passo. Mas o mais importante é usar essas teorias para compreender o conceito, né? Assim, em que medida essas categorias semióticas, enfim, as classificações, os modelos, nos ajudam a iluminar o nosso objeto de pesquisa, né? Para que a gente possa avançar na pesquisa. Então, acho que isso é uma coisa legal. Muitas vezes os estudantes, principalmente estudantes de graduação, quando começam a ter contato com a semiótica, ficam um pouco apreensivos, né? Assim, em saber tantos nomes, mas enfim, né? Será que eu classifiquei certo? Será que isso é ícone ou não é? Enfim. Mas eu acho que, na prática, isso talvez nem importe tanto. O mais importante é saber como que o signo se comporta. Eu acho que isso é o mais relevante, de pensar a semiótica dessa forma. E eu acho que, nesse sentido, é uma teoria que pode potencializar o entendimento de outros estudos, né? Assim, eu acho que pensar dessa maneira pode ser legal para a sua pesquisa, né? Caso você queira, evidentemente, usar isso no seu doutorado ou não, né? Assim, mas fica uma dica legal aí que, evidente, quando a gente tem um primeiro contato com a semiótica, ela pode ser realmente um pouco difícil, né, nesse sentido. Mas entendê-la como um método para nos ajudar a enxergar o nosso objeto de pesquisa, eu acho que é o maior ganho que a gente pode ter. Eu queria só pegar uma carona nisso que o Daniel falou, concordo plenamente. Muito bom revê-la, Flávia. E uma coisa que eu acho que é importante, assim, que a gente não pode esquecer nunca, já que você está nesse momento de definir o seu recorte, é o que a gente está perguntando para a empiria, né? Então, a escolha de um aporte teórico ele vai ter a ver com a sua pergunta. Nenhuma metodologia, não existe uma metodologia, você não pode ter a metáfora de um arquivo que você vai tirando gavetinha e vai aplicando, assim como a perspectiva teórica também não.
né? Você não tem primeiro uma abordagem teórica metodológica e depois olha para a empiria. Do meu ponto de vista, é muito mais rico quando a gente faz o inverso. A gente olha para aquela empiria e pensa, o que eu quero saber? Uma pergunta genuína. O que eu quero saber sobre isso? Então, quando você estiver, por exemplo, diante de uma perspectiva, digamos assim, semiótica, o que interessa, eu concordo plenamente com o Daniel, não é saber se isso é ícone, índice ou símbolo, se está ocupando o lugar lógico de objeto, signo ou interpretante, mas qual é a pergunta verdadeira que você faz? Por exemplo, você escolheria uma perspectiva semiótica se você estivesse interessado em compreender, por exemplo, né, por que aquilo se propaga de tal modo, qual que é o curso da significação de um fenômeno que você está investigando, né? Como que se dá uma determinada disputa de sentidos em torno de alguma coisa que você está investigando. Aí faz sentido você ir para a semiótica, né? Para qualquer corrente que for. Mas tudo vai depender da sua pergunta. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, como que a gente se desenhou aqui como esse grupo em torno dessa pesquisa? Primeiro, afinidade. Eu costumo dizer o seguinte, que toda pesquisa tem um coração. A gente parte daquilo que a gente quer fazer, de quem a gente gosta de estar junto. É por isso que a gente vai escolhendo os caminhos, né? Primeiro, por isso que uma pesquisa é uma coisa tão pessoal. Eu costumo falar isso muito, especialmente com meus orientantes de doutorado. Mestrado é menos tempo, mas doutorado é um investimento de muito tempo. Então, eu tenho um cuidado muito grande assim, de não abafar a perspectiva pessoal, porque quem chega no doutorado, por exemplo, já tem um percurso, sabe muito bem o que quer. Então, a chance de ficar com a cara do professor é enorme. Se a gente não tiver cuidado, a gente apaga a pesquisa do estudante. Então, como que a gente se configura aqui? Primeiro, a gente gosta de estar junto, né? Como a Natália disse, nós estamos pesquisando junto desde o mestrado, a Dedé foi minha professora, né? Então a gente já tem uma história juntos aqui. Os que chegaram mais recentemente, por exemplo, o Daniel eu conheci quando ele chegou na PUC Minas, na UFMG, mas ele já tinha um percurso que era o mesmo percurso que eu fiz. As coisas que ele estava pesquisando eram muito semelhantes, ele veio do mesmo lugar que eu me formei, no doutorado, mestrado, enfim. Então, a gente já trilhava um caminho comum, sem se conhecer. A mesma coisa o Camilo, que chegou depois pesquisando a mesma coisa que a gente estava fazendo, ele já era meu colega lá no UFMG. Então, assim, como que as coisas vão se desenhando, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar enquanto pesquisador. E aí as perguntas surgiram naturalmente. Quem fez a pesquisa empírica, né, para nós, foi o Vitor, que na época era um bolsista de iniciação científica, agora ele é aluno de mestrado. Mas o que a gente vai perguntar para os dados que ele era capaz de recolher para a gente? Senão a gente se perde diante dos dados. Então, essa sua questão, eu acho que é muito importante. Eu quis fazer essa intervenção, porque ela é muito importante para todo mundo que está começando ou no meio do percurso, né? O que a gente quer perguntar? Essa pergunta, primeiro, ela é muito pessoal. Eu costumo dizer que ela tem que ter um coração, essa pergunta. Um dos problemas maiores que eu tenho, que eu fico brincando lá no PPG-Com, é que eu vou descobrindo que as pessoas não têm problema. Que elas vêm para mim para eu arrumar um problema para elas. Eu tenho tanto problema, como é que vocês não têm problema na vida? Então, a primeira coisa é que esse problema tem que ser um problema verdadeiro, alguma coisa que você quer saber. Uma pergunta bem ingênua, bem simples. Né? O que te causa curiosidade? E aí depois ele vai sendo burilado com as questões teórico-metodológicas que você vai acionando a partir da sua pergunta original. É isso, obrigada pela questão. Sim, arrasaram. E adorei a parte do coração aí. É isso, né? Tem que ter um coração. O relacionamento é de 4 anos, né? É longo. Agradeço. Estou mutada. Quem mais quer colocar, né, suas questões, dúvidas, comentários? Está aberto aí, né, para quem quiser comentar e falar. Mas, Flávio, eu gostei também dessa coisa do coração, né? Assim, a pergunta é o coração da pesquisa, né? É o ponto de partida, né? Muito interessante isso que a Jeane falou. E essa coisa dos afetos também, das trajetórias, né? Que a gente vai convergindo, assim, isso é muito, muito bom também.
Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, assim, eu não tenho uma pergunta específica para o grupo, porque eu ainda estou imbuída no na minha segunda prova, na avaliação 2, e eu estou estudando a semiótica na avaliação 2, também estou na sofrência aqui, relendo algumas coisas que eu não via desde a época da faculdade, tem tempo que eu formei. Para quem não sabe, eu sou jornalista de primeira formação, mas agora, hoje, eu sou enfermeira. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar nessa turma, uma turma que, como a Jane mesmo falou, né, muito heterogênea. Eu acho que isso engrandece muito mesmo a discussão. Eu consigo perceber algumas coisas, sim, durante essa trajetória do curso, que foi curtinho mesmo, mas eu já consigo perceber algumas coisas que, de repente, eu consigo estudar mais para frente. Não vou, talvez agora não no mestrado, porque o mestrado realmente é muito curto, o tema também tem que ser bem fechadinho, né? Mas eu acho que estudar desinformação no campo do letramento em saúde, que é o meu objeto de trabalho, né, no mestrado, que é o que eu venho já há algum tempo estudando. Quando eu me formei, eu estudava no nome de comunicação em saúde, hoje eu já descobri que não é letramento em saúde. Eu acho que, de repente, eu tenho certeza que essa disciplina ela vai enriquecer ainda mais o meu estudo, de repente, para o doutorado. A gente já teve uma conversa prévia aí com a Jeane, né, Jeane? Eu e a minha orientadora. De repente, a gente conseguir inserir alguma coisa ainda para essa pesquisa, mas ainda não está nada muito fechado. Então, eu acho que eu queria aproveitar esse espaço mesmo, não é para dúvidas, é para agradecer mesmo, e assim, agradecer mesmo. Foi um retorno ao túnel do tempo aí, só que numa versão bem mais, não sei se a gente usa web. Como é que é? Web 2.0, já está avançado, né? Então, eu acho que foi uma experiência muito bacana, reviver um pouquinho a comunicação aí depois de tanto tempo fora dela. E é para agradecer mesmo a cada um dos professores aí com as belíssimas aulas, exposições super, super interessantes e um conteúdo muito rico. Eu acho que é isso. Obrigada, viu, pessoal? Daniela, só um rápido comentário sobre, enfim, só para complementar um pouco a sua reflexão. Comunicação e saúde não estão tão distantes quanto parece, né? Porque na prática a gente está observando indícios. Na verdade, não, elas estão muito perto. E o mais engraçado é que na faculdade, Daniel, ainda quando eu fazia faculdade de jornalismo, lá, quando eu me formei em 2006, eu já vinha falando sobre comunicação e saúde, e eu ouvi de professores assim, a seguinte frase: essa conexão só existe na sua cabeça, Daniela. Eu ouvi isso de mais de um professor, sério, na faculdade onde eu vim. E aí eu descobri que não. Quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu fui para uma especialização em comunicação e saúde, porque a Fiocruz já estava estudando isso, né? Eu fui de uma das primeiras turmas, estudei com a Inesita, com a Jeane também lá, então, com a outra professora de lá. E, assim, já estava discutindo isso há muito tempo. Então, eu acho que hoje, estudar comunicação em saúde, para mim, o amadurecimento mesmo é transformar em letramento em saúde, é dar um nome muito mais refinado e aprofundar muito mais esse estudo. Eu estudei campanhas de saúde naquela época. Hoje, o meu objeto de estudo é outro. Eu quero estudar o entendimento do cuidador acerca do paciente em hemodiálise. Então, assim, é muito mais refinado. Eu acho que essa aula, né, essa disciplina, ela me trouxe ferramentas muito mais, eu não sei se a palavra é muito mais refinadas mesmo do que eu estava acostumada lá atrás, ainda em 2006. Eu brinquei no primeiro dia de aula que eu terminei a especialização ainda falando sobre blog. Eu já estava pensando nos blogs, olha isso, que loucura. Hoje a gente está estudando hashtag, né? E qual que é o conceito de hashtag hoje, né? Então, eu acho que está sendo muito rico para mim retomar isso. Eu falo que eu saí da comunicação, mas a comunicação ainda não saiu de mim, apesar de eu ser enfermeira. E está sendo muito rico. Daniela, e essa transversalidade que a área de comunicação permite, né? Assim, aliás, eu acho que é até necessária para a área de comunicação. A gente precisa dessa transversalidade, conversar com outras áreas para que as nossas pesquisas se enriqueçam cada vez mais, né? Sim, então, isso é uma coisa super interessante na área de comunicação. A possibilidade que a gente tem de dialogar com outras áreas e não ficar fechado em um discurso muito isolado, né? Então, a gente pergunta, por que tem a ver comunicação com saúde, com enfermagem? A gente tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu vejo que tem tudo a ver. Tem mesmo, né? A gente fica muito feliz, então, com a sua presença. Fico feliz de ter participado aí dessa aula, dessas aulas, né?
Obrigada mesmo. Não sei quem que levantou primeiro, se foi Patrícia, e tem também um comentário aqui do Leandro, que ele deixou, porque ele está sem microfone. Pode ler esse comentário, Patrícia, ou você quer fazer a sua intervenção primeiro? Ok. O Leandro Rezende, ele está dizendo que está sem microfone e quer agradecer a todos os professores pelas aulas. Todos os conteúdos foram muito ricos para a minha pesquisa. Eu estudo o combate à desinfodemia por meio da divulgação científica, utilizando os vídeos do biólogo Átila Tamarino, né, como objeto de pesquisa. Os métodos de fixação de crença e o pragmatismo de Peirce foram muito esclarecedores para mim. Certamente adotarei o livro Sociedade da Desinformação e Infodemia como referência à minha pesquisa. Legal, né, gente? Sem perguntas por aqui. Quero somente agradecer pelo conteúdo mesmo. Falou, Leandro. Muito obrigada aí pelas considerações. E aí, Patrícia? É assim, a dinâmica da aula é muito interessante, porque eu ia falar uma coisa, agora já tenho uma meia dúzia, né, para falar, então não vai dar para falar tudo. Uma coisa vai puxando a outra. Uma das coisas que eu pensei por último, e vou falar primeiro, é que eu gostei muito desse formato das aulas, mas eu acho que a riqueza dessa última aula me leva a sugerir que isso seja feito no meio do curso, entendeu? Talvez houvesse um momento, por exemplo, hoje eu vi aí umas 4 ou 5 pessoas falando, alunos falando, de temas que se aproximam dos meus. Então, acho que enriqueceu bastante e também acaba esclarecendo também pontos dos trabalhos e tal. Então, eu não sei como, mas talvez uma aula e meia no meio, né? Vamos dizer que lá para a terceira ou quarta aula a gente tivesse tido um dia em que a gente falou e depois do intervalo os alunos seriam convidados a falar. É uma sugestão. Uma outra coisa que eu queria falar para a Daniela, não é? Que é da área de saúde e também da comunicação, é que eu acho que a pandemia serviu para mostrar o quão é necessária a comunicação para os profissionais de saúde, né? Pensando aí no Átila e a Marina e outros, né? Como é que alguns desses profissionais de saúde tomaram um lugar de fala interessante, né? E de autoridade, e como eles se mostraram, às vezes, tão eficientes na comunicação, mais do que naquele ponto antes que a gente falou das agências de checagem, né? Eu acho que eles se engajaram também, né? Nessa questão de enfrentar as fake news, né? De esclarecer, de talvez fazer o papel que o governo não fez, que são aquelas campanhas de esclarecimento, né? Que dessa vez nós não temos nem mais o Zé Gotinha e outras, né? Eu acho que acho que dificilmente agora os profissionais de saúde vão pensar que eles não têm um pouco de comunicação para estudar, né? Não é só nem mais a comunicação com o paciente, mas a comunicação em geral, né? E uma outra questão, eu estava vendo a Flávia falar, né? Eu até gostei de saber que ela é da Câmara, pus até aí nos comentários, olha, eu acho que eu preciso conversar com a Flávia, né? Que está lá na Câmara e eu estou lá na Assembleia, né? Quer dizer, esses pontos foram muito interessantes. Eu vou fazer aqui uma inconfidência, né? Mas acredito que não sou só eu. Eu não consegui ler todos os textos, né? Que são propostos, né? Às vezes eu fui no texto que era o a mais e não o que era o principal, né? Acho que isso acontece comigo e com outras pessoas, né? Mas é bom que agora eu fico com mais vontade de ler outros. E uma das coisas que voltou também foi quando alguém falou aí, ou 2 pessoas falaram sobre voltar ao Peirce, a semiótica, né? É que, acho que eu já falei isso numa outra aula, né? Eu tive semiótica na graduação, aí no mestrado,
até por ser o Júlio Pinto, eu voltei à semiótica, e aí para mim já era outra coisa. E agora, quando eu fui hoje de manhã, eu estava lendo lá a questão do pragmatismo, para mim mudou mais ainda. Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque eu acho que um dia eu vou entender muito de semiótica, porque é uma coisa que eu gosto muito. E agradecer a todos. Queria agradecer aqui o Camilo, eu acho que ele saiu, eu vi agora os comentários sobre o meu primeiro trabalho, e agradeço muito, e acho que ele tem razão na questão de que faltou um pouco conceituar. Então, acho que eu vou tentar conceituar mais agora, no 2, que já estava mais ou menos escrito pela metade ou mais, e vou tentar fazer no AV3 aí, talvez pedir uma ajuda aí, viu, Thiago? Fazer um colóquio aí. Um abraço. Muito obrigada. Patrícia, será que a gente está com o discurso político de seduzir os professores, esquecendo do que vale? Pode ser, pode ser. É muito boa, Patrícia, né? Assim, dos alunos terem oportunidade, né, de falar um pouco de si, do seu trajeto, da sua pesquisa, né? Eu acho que ela pode ser considerada mesmo como uma metodologia, quer dizer, um momento que seja muito rico, né, para o prosseguimento do curso, assim, né? E a gente faz muito isso, né, no mestrado, doutorado, até mesmo nas primeiras aulas, né, que a gente, para se conhecer mesmo, ver as questões que estão permeando aí, né, a pesquisa que está em sua fase inicial, então é muito rico, né, essa interlocução, essa conversa, né, muito bacana, né, de pensar, quem sabe a gente, né, o Daniel, outros cursos que vierem por aí, decorrente, né, da continuação dessa pesquisa, né, quem sabe a gente pode adotar essa sugestão sua aí, muito legal. Tem mais alguém, gente? Mais alguma questão, pessoal? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? O Conrado não conseguiu voltar, né? Eu não vi, ele não apareceu para mim aqui, mas o Fábio eu acho que aceitou. Não, eu voltei. Estou aqui já. Ah, tá. É porque tinha caído a conexão. Sim, é. Ah, tá, beleza. Jeane. Tá me Sim, ouvindo? Estou. Aqui. É porque eu caí na hora que vocês estavam comentando a minha pergunta e eu vi que você tinha colocado no chat, quando eu falei da questão da hanseníase, você falou que dava um link interessante com a questão persciana mesmo, não é? Eu fiquei em dúvida, eu falei, depois eu vou perguntar. Oi, Ana, quando você estava falando, eu fiquei lembrando da minha experiência quando eu era criança, porque eu nasci numa cidade pequena que tinha uma colônia de hanseníase. E eu vivi assim, a minha infância e adolescência, toda essa discussão que você está colocando, e na hora que você foi falando, eu fui lembrando assim, dos métodos de fixação da crença de Peirce. Eu nunca tinha pensado sobre isso no contexto da hanseníase, mas como que era forte isso, assim, eu me lembro, fiquei pensando nisso, assim, como que havia pouca empatia na sociedade para o que era dito cientificamente, né? E mais do que era compartilhado como opinião. Então, eu me lembro disso, né? Era uma época muito ruim, assim, era segregação, as pessoas viviam numa colônia. Aí depois eu me lembro de uma discussão quando começou a abrir e eles foram recebendo os filhos, se os filhos poderiam ou não estudar nas escolas. Olha que coisa, gente. Como é que o mundo já foi pior do que hoje, né? Eu lembro dessa discussão na cidade, assim. Então, eu acho que essa é uma discussão muito pertinente, né? Muito importante. Talvez ela tenha sido apagada, até na minha memória ela estava apagada, de como que isso é importante, e isso não é exatamente novo, né? Assim, como que essa questão vai mobilizando uma certa opinião. Você é de qual cidade? Bambuí.
Ah, tá. Eu sou daqui de Betim, aí eu moro próximo da Lá colônia, também que tinha. meus avós foram da colônia daqui. É, E isso aí você mesmo. falou dessa questão dos alunos, até fiz uma live, assim, com um grupo aqui que mora no meu bairro surgiu por causa da colônia, do pessoal que foi proibido na justiça de estudar no centro da cidade, né? Aí eles tiveram toda uma mobilização, eles resgatam essa mobilização para conseguir ter acesso à escola, né, depois, né? Mas beleza, então é o método de fixação pisciana, né? Na verdade, eu também nunca tinha pensado. Na hora que você foi falando, é que eu comecei a pensar a esse respeito, com as lembranças que apareceram assim, da minha infância e adolescência, vivendo numa cidade onde isso era uma questão. Muito obrigada, viu, Jane? Vou pensar. Mais alguma questão, pessoal? Parece que a Iana está querendo falar, Iana? Não, eu acabei de falar. Ah, não, desculpa. Desculpa, eu confundi, desculpa. Acho que a gente pode, então, caminhar para o encerramento. O que você acha, Conrado, que você caiu? Não sei se você perdeu alguma coisa. Gostaria de falar alguma coisa? Não, concordo. Acho que a gente podia caminhar para o encerramento. Eu acho que, né, todas as falas aí foram super pertinentes, né? E, de certa maneira, deram um feedback bacana para nós, professores, também, né? Eu, de minha parte, queria agradecer, né, o convite, né, inicial da Jeane, né, para participar aí dessa disciplina, como parte das minhas atividades aí de pós-doutorado. Agradeço, né, a ela, aos colegas, né, com quem eu aprendi bastante, né, aos alunos, né, que aqui a gente tratou como colegas também, né, por meio de uma interlocução assim super horizontal, né, pelo menos na medida do possível, quando, né, depois das exposições. Então, acho que foram aí encontros de muito aprendizado, e eu queria agradecer, né, a todos vocês, né, em especial a Jeane, pela oportunidade. Conrado, eu que queria te agradecer. Eu até vou contar uma coisa aqui publicamente, que eu estou pensando agora também. Como que as melhores coisas que eu faço são derivadas assim de sugestões pequenas no âmbito de um pós-doutorado. Essa disciplina, por exemplo, era uma coisa que você tinha que cumprir, a gente foi conversando e virou essa disciplina maravilhosa, que eu gostaria muito que a gente continuasse pensando. Eu nunca tinha feito alguma coisa assim, eu acho que é novo para os 3 PPGs, e a gente fez um formato de 30 horas, até porque a gente não sabia como é que ia funcionar, e eu fico com muita vontade de continuar fazendo alguma coisa assim. Para mim foi um espaço de grande aprendizado, então quero te agradecer muito, que se não fosse o seu pós-doc, a gente não teria pensado nessa disciplina, teria feito o livro e pronto. E uma outra coisa de outro pós-doc, que é o projeto lá de educação transmídia com a Lorena, que nasceu também num projeto de pós-doc dela. Eu agradeço ela todo dia, uma das coisas que eu mais estou gostando de fazer desde 2017. Então, assim, algumas coisas que aparecem despretensiosamente, a gente vai conversando, vai dando uma cara e, de repente, fica uma coisa tão bacana. Agradeço muito ao seu pós-doutorado, que eu acho que a disciplina não existiria se não fosse aquela ideia inicial lá do seu pós-doutorado. E agradecer muito a todo mundo, assim, os colegas professores, os colegas que se matricularam na disciplina, uma turma riquíssima, assim. Fico achando que mereceria mesmo ter 60 horas para a gente ter mais tempo de ouvir os trabalhos, de formar grupos, de ter tempo para enfim, para ir tirando desdobramentos das discussões aqui. Para mim, foi uma experiência incrível. Obrigada a todos. Eu também agradeço muito, assim, né, a experiência, né, desde o início aí da participação nossa, né, Conrado, no grupo de pesquisa. Com certeza. O convite da Jeane, né, para a gente fazer parte desse grupo, e como que está sendo uma experiência maravilhosa, assim, né, de muito aprendizado, e o curso ele possibilitou, né, essa interlocução entre nós e os alunos. Eu acho que enriqueceu mais ainda. Muito obrigada a todos, assim, eu aprendi muito aqui, eu acho que foi uma experiência muito singular, e espero que a gente possa ter outras aí pela frente. Muito obrigada.
Também agradeço aí, Giane, Conrado, pelo convite. Conhecer, né, Daniel e Camilo, que eu ainda não conhecia, rever a Natália, que foi minha contemporânea de doutorado, e dizer do prazer e da satisfação de ter uma turma bem cheia, né, juntando aí os 3 PPGs, e que essa parceria renda mais frutos. Eu agradeço, gente. Foi ótimo poder compartilhar esse espaço das discussões. Agradeço em especial a Giane, que mais uma vez me acolheu nesse grupo, nessa ocasião do meu retorno. Muito bom poder ver Dedé, rever Dedé e Tiago, conhecer Daniel, Camilo e Conrado. Muito obrigada aos estudantes. Foi muito legal para a gente. Muito obrigada, Giane, né, Conrado e Daniel, pelo nosso livro também, pela organização. Valeu mesmo, gente. Obrigada aos alunos também aí pela presença e participação. Bom, evidentemente que a gente tem que estender os agradecimentos também aos outros colegas pesquisadores que também ajudaram a compor o livro, né? Assim, verdade. O Jane Mutsuki fez uma reflexão super interessante sobre o ponto de vista da educação, a gente teve o Fábio com as suas contribuições incríveis sobre desinformação, as meninas fizeram um capítulo super legal sobre transmedia branding, e assim sucessivamente, né? Assim, o livro e o curso... A coleta toda que tem o Vitor não existia. Tá? Verdade. Então, assim, o trabalho também de bastidores aí do Fábio, da Helena, tudo isso também foi muito importante para que a gente pudesse viabilizar isso tudo, né? Isso demonstra que a pesquisa é feita coletivamente, né? Assim, a pesquisa não nasce de uma mente separada, né? Isolada. Não existe a ideia genial que nasce de um indivíduo isolado. Então, isso é muito legal a gente poder perceber aqui acontecendo na prática. Isso mesmo, Daniel, com certeza. Gente, desculpa, eu tô com áudio, eu tô com o vídeo desligado aqui, mas é porque a esposa viajou, eu tô sozinho com as crianças, então tá uma cantoria aqui, uma correria, que vocês devem imaginar, né? 3 anos, gêmeas, aquele negócio. Mas eu tô ouvindo tudo muito atentamente, gente. Eu também queria reforçar esses agradecimentos, principalmente talvez a Jeane, né, que eu acho que tocou um pouco essa ideia e a gente, na verdade, se encontrou, eu acho que me lembro, numa defesa e começamos a conversar sobre pontos em comum, né? Demoramos um tempo e acabamos encontrando aí essa possibilidade de parceria, que eu espero que prospere. E, assim, foi um prazer enorme o fato de que eu tenha ingressado nesse trabalho coletivo, que eu acho que, assim, metodologicamente, em termos práticos, assim, composto por pessoas muito inteligentes e organizadas. Quero dizer que aprendi demais mesmo na confecção do livro, com os diálogos, as discussões. Foi um prazer conhecer vocês todos e todas, né? Até conhecer mais daqueles que eu já conhecia, né? Como o Daniel, a própria Jeane, mas foi um prazer, Natália, Dedé, Conrado, Tiago, todo mundo. E eu acho que é isso, assim, e igualmente agradeço muito também todos os diálogos e discussões que inclusive estão embutidas nos próprios trabalhos que foram enviados, né, pelos alunos e alunas. E é isso, eu acho que foi encantador ter participado desse projeto. Eu espero que ele prospere nesse formato e que a gente consiga expandir essas parcerias. É isso, deixo um agradecimento mesmo de coração. Para mim foi muito produtivo, foi muito gratificante. É isso mesmo, Camilo. Eu acho que todos que participaram da disciplina sintam-se convidados a continuar com as conversas conosco. Todo mundo está de acordo que nós vamos ter o desenvolvimento dessa pesquisa, nós estamos acertando como é que vai ser, mas estão todos convidados a continuar com a nossa conversa, que ela vai se desdobrar de algum jeito, e, se Deus quiser, teremos um outro curso nesse formato em 2022. É isso? Isso aí. Parabéns para nós, todos. Muito bom, pessoal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Foi uma disciplina curtinha, mas muito boa. Obrigada, viu, por ter animado a nossa pandemia. Muito obrigada, professores. Obrigado, professores. Até mais.